Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar a conhecer a palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 13, e no versículo 10 até o versículo 17, que nos diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas em parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós e a outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é dado, não lhe é concedido, pois ao que tem será dada, e em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Por isso vos falo uma parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte neles que se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos ou ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam para que sejam curados. Bem-aventurado, bem-aventurado vós, porque veem com os ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e não viram, e ouvir o que não ouviram. Então, essa palavra hoje que o Senhor nos fala, o Senhor explica para nós que Isaías, ele profetizou sobre um povo. Tem uma distinção entre um povo e outro povo. Então, Isaías diz assim: o Senhor, ele profetiza por parábolas. Os apóstolos perguntam, mas então ele responde através da profecia de Isaías. Ele diz assim: eu falo por parábolas porque eles ouvem e não entendem nada. Eles vê, mas não conseguem ver nada na frente deles. Eles estão com a mente fechada, eles estão com ouvidos fechados. Então, quando a palavra chega nessa pessoa, ele não consegue guardar a palavra do Senhor, porque a mente dessa pessoa está fechada, porque ele não quer ouvir. Ele ouve, mas ele não consegue compreender. Ele apenas ouve, não compreende nada. E ele nem tem interesse de compreender. Esse é o sentido. O sentido é que essas pessoas ouvem, essas pessoas vê a palavra, mas elas não têm interesse pela palavra. Porque se elas tivessem interesse pela palavra, elas iam guardar a palavra, iam obedecer a palavra. Mas não, Isaías já deixou profetizado. Eles ouvem, mas não entendem nada. Eles olham, mas de modo algum percebem alguma coisa. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Eles não querem saber. Falar da palavra é algo chato. É algo que não tem graça nenhuma para essas pessoas. Essas pessoas estão com o coração endurecido. Mas você pode estar com o coração endurecido ainda
até o chamado do Senhor, porque eu posso dizer por mim que eu tinha até um certo interesse, bem pouco, em ler sequer pelo menos Salmos. Eu li e não entendia nada, eu ficava com raiva. Eu dizia, não vou ler mais essa Bíblia, não entendo nada, ficava com raiva. Eu tô lendo, não tô entendendo nada. Então, até quando chegou o meu tempo, quando chegou o tempo determinado, esse meu testemunho cabe exatamente para o versículo 16, que diz assim, 17. Pois teve muitos justos e profetas, eles desejaram ver o que vocês estão vendo, mas eles não foi destinado a eles a conhecer os mistérios da palavra, porque se o Espírito Santo não habita na tua vida, você não vai conseguir compreender a palavra, porque a palavra de Deus tem mistérios, tem segredos. Então esses segredos o Senhor dá a conhecer somente a quem Ele quer. Mas como a palavra está dizendo ali, teve muitos justos e profetas que estão descansando no descanso de Abraão agora e quiseram conhecer, como Daniel também quis conhecer as visões que ele teve. Então o Senhor disse assim, Daniel, descansa, porque quando chegar o tempo do fim, eu vou te ressuscitar e você vai receber o teu galardão. Então, no momento era só para ele ter as visões e deixar escrito para nós. Então hoje, agora no tempo do fim, o Senhor levanta outros profetas para poder estar mostrando, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Então o Senhor está levantando profetas para poder compreender a palavra, mas Ele só dá a compreender a quem Ele quer, porque cada um tem o seu chamado. Então, se aquele que tem o chamado da palavra, como eu tenho o chamado da palavra, o Senhor dá a mim a conhecer. Se eu leio a palavra, eu consigo compreender como os outros irmãos conseguem compreender a palavra. Não é só aquele que tem o chamado, a palavra, o Espírito Santo dá a todos, para que todos venham conhecer. Mas se tiver algum mistério, alguma revelação na palavra, o Senhor dá a conhecer a quem Ele quer. Então, quando chegar no teu momento, Deus vai fazer você compreender. Mas existe um povo de Deus, um povo que não conseguia ouvir nem compreender. Eles têm um coração duro, eles têm um coração fechado, eles estão voltados para a idolatria, eles não conseguem enxergar verdadeiramente a Jesus. Por quê? Porque a palavra chega a essa pessoa, ela não consegue se desprender das outras coisas do mundo. A mente dela está focada com as coisas do mundo, com as idolatrias do mundo, porque não é só imagens que é idolatria, mas existem outras idolatrias em que os crentes caem nessas idolatrias, que é a idolatria do dinheiro, a vaidade. Então, existem muitas e muitas idolatrias que idolatrar pessoas. Então você tem que cuidar muito com isso. Para quê? Para que você não entre nesse engano também. Mas o Senhor diz assim, pois bem-aventurado, são vocês que ouvem e compreendem a palavra. Por quê? Porque quando a palavra chega para você, você tem prazer em ouvir. Você crê em Jesus, e você crendo nele, então o Senhor te faz conhecer os mistérios.
vários mistérios o Senhor tem revelado através da palavra, através dos profetas, os remanescentes, os que falam a verdade mesmo. Por isso que você tem que fazer prova de Deus quando você tiver alguma dúvida, faz prova de Deus, porque nos fins do tempo se levantarão muitos e muitos falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Falsas palavras que irão enganar os escolhidos. Mas se você é um escolhido de Deus, não deixe ser enganado por essas falsas palavras que irão pregar para vocês, falsas profecias. Buscai o Senhor primeiro. Buscai prova de Deus, não desprezar as profecias, mas pedir prova ao Senhor, né? Então o Senhor diz assim, ó, esse povo eu dou a conhecer, porque eles querem conhecer a palavra, eles têm interesse de conhecer a palavra, eles estão buscando a mim de todo o coração, e aonde que eu dou a eles a conhecer a verdade. Mas aqueles que não querem conhecer a verdade, eles vão te desprezar, eles vão te bloquear, eles vão te xingar. Então, a mente deles está em outro lugar, não está no Senhor, né? A mente dele, eles têm um coração endurecido, então eles não conseguem ver verdadeiramente o trabalhar de Deus, eles não conhecem verdadeiramente a Jesus ainda. Então, irmãos, a gente fica com essa palavra de reflexão para o dia de hoje, que o Senhor nos faz um alerta. O tempo está chegando. E esse tempo que está chegando, somente os remanescentes, o Senhor está levantando remanescentes para o tempo do fim. E eu creio, irmão, eu creio em você ser um remanescente, eu creio ser eu uma remanescente também, porque ai de mim se eu não pregar a verdade da palavra do Senhor, se eu estiver falando algo que não seja em cima da palavra. Eu serei cobrada naquele dia, porque até a palavra de Deus nos fala, não queira ser mestre, porque você será mais julgado do que os outros, porque você está ensinando. Então, irmãos, eu vou crendo que eu também sou uma remanescente para o tempo do fim. Então assim o Senhor chama esse povo, porque ele diz assim, ó, bem-aventurados são vocês, que quando vocês ouvem a palavra, vocês entendem a palavra, vocês guardam a palavra, vocês praticam a palavra, vocês ouvem a voz do Espírito Santo quando ele está falando com vocês, é tempo de mudança. O fim está próximo, meus irmãos. Muitas pessoas serão pegas de surpresa, sim. Por quê? Por causa das trombetas que já estão acontecendo. E tem pessoas que nem sabem que isso está acontecendo porque não tem conhecimento das trombetas. É as trombetas que fazem todo sentido, porque as trombetas, ela acontecerá terça parte só. Enquanto uma parte do mundo não está acontecendo nada, a outra parte está acontecendo fenômenos da Bíblia. E as pessoas não têm conhecimento, e muito menos ainda aqueles que têm o olho fechado, pois vê os fenômenos acontecendo. E vai dizer, não, é tudo natural, é coisa da natureza. Terremoto sempre deu. Enchente sempre deu. Então é assim, eles estão com o coração fechado, endurecido. Mas nós que conhecemos a vinda do Senhor, nós sabemos o momento certo da vinda dele. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa reflexão para hoje? Graças a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Peço, Senhor, o teu perdão primeiramente, Senhor. Peço, Senhor, a tua graça, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, de todas as nossas falhas, que viemos reconhecer, Senhor, aonde nós estamos errando, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai, que os teus remanescentes, Pai, no tempo de fim, Senhor, dobrem os seus joelhos, Senhor, e venham reconhecer, Senhor, os seus pecados todos os dias, Pai, para que a gente possa estar, Senhor, na tua presença, obedecendo, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.